Ex-testemunha de Jeová, revela segredo chocante do pai ancião. Te transforma tudo para sempre. Neuza sempre teve a casa da infância como um refúgio, repleta de cheiros e sons gravados na memória. O perfume doce da torta de maçã da avó Joana, o tilintar dos copos enquanto os avós conversavam em sussurros nas noites chuvosas. Com 74 anos, ela decidiu revirar caixinhas de recordações guardadas no sótão. Um dia, enquanto mexia em caixas empoeiradas, encontrou um diário de capa gasta. Seus dedos trêmulos abriram uma página amarelada, revelando uma caligrafia conhecida. Era de Joana. Os relatos eram de felicidade, mas também de silêncios pesados. Joana falava sobre Sebastião, o marido, um ancião respeitado pelas testemunhas de Jeová, conhecido por sua voz firme e serena. Mas a cada linha, segredos pesados começaram a emergir. Certa vez, ele trouxe um colar de pérolas. Ela parou para cheirar o papel. O cheiro de tinta misturou-se com sua lembrança da própria avó. Uma mulher forte, mas o que mais a intrigou foram as cartas. Principalmente uma, gravada com uma letra diferente, poderosa e cheia de emoção. Meu amor, não posso mais esconder. Neuza sentiu um aperto no peito. As palavras pareciam gritar na escuridão do porão. O choro contido de sua mãe soava como um eco distante. Por que nunca perguntei? Pensou, enquanto a dor do arrependimento a envolvia. Pelos dias seguintes, a saúde de Joana começou a se deteriorar. A velhice trouxe não só fragilidade, mas também um amargo sofrimento. Foi em meio a esse luto que Neuza decidiu que precisava expor a verdade. Suas mãos tremiam enquanto olhava para a sala da reunião, cheia de rostos conhecidos, todos esperando palavras de Sebastião. O peso das gerações e tradições pulsava no ar, como um tambor distante. As batidas de seu coração eram o único som que conseguia ouvir. E ali, naquele ambiente familiar, nas palavras que nunca foram ditas, Neuza se sentiu paralisada. A história que aprendera a respeitar estava prestes a ser despedaçada. O que aconteceria se todos soubessem que o homem que representava a verdadeira fé escondia segredos obscuros? Seria essa a libertação ou só mais dor? Antes que pudesse tomar uma decisão, uma voz veio de trás dela. Mãe, você tem certeza disso? O olhar terno e preocupado de uma de suas filhas trouxe um sopro de dúvida. Neuza começou a hesitar. Uma tempestade de emoções inundou sua mente. E se esse segredo fosse o que mantinha a família unida? No entanto, e se os laços que uniam estavam só emaranhados como as velhas colchas puídas que decoravam a casa da avó? Enquanto o murmúrio dos irmãos e amigos começava a se intensificar, uma súbita sensação de solidão tomou conta de Neuza. As memórias da avó, os olhares de aprovação misturados a desapontamento, tudo girava ao seu redor. A verdade que buscava continuava oculta em meio ao barulho daquela sala repleta de rostos conhecidos. Um grito silencioso ecoou em seu peito, o eco de todas as vezes que hesitou em perguntar. O que mais aquelas paredes guardavam? O que mais o passado escondia? A angústia apertava sua garganta. Não havia respostas fáceis, apenas a certeza de que a verdade era um peso a ser suportado. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Neuza estava paralisada. As palavras sufocadas pela dor pareciam se misturar ao murmúrio da sala, como se a voz da avó ecoasse entre as paredes. O que mais ela poderia descobrir? O que mais escondia o colar de pérolas brilhantes sob aquela poeira do tempo? As memórias a assolavam, mas antes que pudesse processar a confusão no coração, uma presença familiar se aproximou. Era sua prima Mariana, sempre tão alegre e otimista. "Oi, prima, o que aconteceu? Você parece pálida", disse ela, tocando suavemente o braço de Neuza. Mas a leveza da voz de Mariana não conseguia espantar o peso que se instalava no peito de Neuza. Eu encontrei algo", balbuciou, ainda tentando encontrar a coragem. O olhar curioso de Mariana a instigou, mas Neuza hesitou. "Não posso, não agora." A preocupação crescia entre as linhas do rosto da prima. Subitamente, o som de uma cadeira se arrastando fez com que a sala se calasse. E todos os olhares se voltaram para o fundo. Sebastião, o venerado ancião, estava prestes a iniciar a reunião. Neuza sentiu os batimentos acelerando. A verdade estava prestes a emergir. Mas foi nesse instante que o inesperado ocorreu. Com um movimento brusco, a porta do porão se abriu, revelando uma figura alta e imponente. Um homem de cabelo grisalho, de olhar penetrante. "Eu não posso deixar isso acontecer", ele exclamou, atravessando a sala como uma tempestade. Todos se concretizaram em silêncio, as bocas abertas em choque. "Quem é você?", perguntou Sebastião, seu tom grave apenas aumentando a tensão. "Eu sou Ricardo, filho de Joana", ele respondeu. E o murmúrio se intensificou em torno deles. As palavras impactaram Neuza como um soco no estômago. "Filho?" Quase não consegui entender. Foi um segredo bem guardado, mas chegou a hora de a verdade ser revelada. Neuza olhou para Mariana. Os olhos dela estavam arregalados, enquanto a atmosfera carregava um misto de perplexidade e expectativa. "Meu Deus, o que você está dizendo?", perguntou a prima, sua voz subindo em desespero. Joana não era apenas a avó que todos conheciam. Ela foi forçada a se separar de mim por causa da religião. Mas não pude estar com ela. Ele gesticulou fervorosamente, como se tentasse pegar a atenção de todos. "E Sebastião, você sabia de tudo isso e nunca contou. Como pode ter escondido a verdade da nossa família?" Sebastião parecia um homem desmoronando. Neuza viu a cor do rosto dele mudar. O que antes era firmeza, agora se tornava medo. Ela nunca o tinha visto assim. Todos os murmúrios e questionamentos tomaram conta da sala, transformando o ambiente em um campo minado de emoções. "Como isso é possível?" Neuza sussurrou para si mesma, lembrando-se das longas noites conversando com sua avó sobre amor e perdas, e sentir o cravo da verdade se fincando em seu coração. O que mais as memórias conhecidas escondiam? Olhando para o colar de pérolas, Neuza se perguntou se aquilo simbolizava a relação rompida, a dor sufocante de um amor proibido lançado ao esquecimento.
Ricardo caminhou até ela, os olhos cheios de um anseio desesperado. Eu busquei por tempo demais. Não posso deixar a história de nossa família ser apagada. Você também é parte disso. A verdade não pode mais ser um fardo. Neuza sentiu um frio na espinha. O que mais havia por trás da verdade contada e da mentira passada? Seja lá o que for, precisamos descobrir juntos, sussurrou, mesmo sem saber como proceder. Os rostos na sala misturavam choque, desconfiança e talvez um pingo de esperança. Mas a verdade que emergia era dupla faceta, como a lua e o sol ao mesmo tempo. Era libertação, mas também destruição. O que Neuza não sabia era que essa era só a ponta do iceberg, e o passado guardava mais segredos do que poderia imaginar. Neuza estava paralisada. As palavras sufocadas pela dor pareciam se misturar ao murmúrio da sala, como se a voz da avó ecoasse entre as paredes. O que mais ela poderia descobrir? O que mais escondia o colar de pérolas brilhantes sob aquela poeira do tempo? Os olhos de Ricardo reluziam com uma mistura de esperança e ansiedade, e a sala estava cheia de um silêncio eletrizante. Joana era apenas uma avó. Ela, começou Ricardo, mas a voz dele foi interrompida pelo barulho de uma porta que se abriu com um estalo. Todos voltaram-se e o olhar fixo de Sebastião, agora inquieto, criava uma tensão palpável no ar. O que você tá fazendo aqui, Ricardo? Eu não permito isso, disse Sebastião, suas palavras carregadas de uma raiva contida. Mas não foi só isso. Um estrondo vindo do fundo do porão que Neuza tinha explorado interrompeu a conversa. A porta antiga se abriu abruptamente e uma tempestade de vento entrou, fazendo papéis, fotos e cartas voarem pela sala, como folhas de outono numa ventania. No meio do caos, uma caixa que estava bem ao fundo saltou de seu lugar, ligeira como um coelho. Neuza, ainda atordoada, foi atraída para o tumulto. Seu coração disparou. A caligrafia não era de Joana, e sim de Sebastião. Com a mão trêmula, ela revisou a página desgastada, e as palavras quase saltaram de seu lugar. Meus amores, se vocês estão lendo isso, é porque meu segredo não pode mais morrer comigo. Existe algo que eu nunca pude compartilhar. As letras dançavam diante de seus olhos, revelando segredos que ela nunca imaginara. Uma ligação entre Sebastião e a avó mais profunda do que um simples amor. Sempre considerei Joana uma filha, a quem não pude dar o amor que realmente merecia. O sacrifício que fiz foi por todos nós, uma escolha imposta, mas com uma conexão que transcende tudo. Um grito estridente de Mariana cortou o silêncio. O quê? Isso não pode ser verdade! Você teve um relacionamento com minha avó? A incredulidade e a ira dela ressoaram como trovão na sala, e os olhares perplexos de todos só aumentaram a intensidade do momento. Sebastião, um olhar que misturava derrota e desespero, declarou. Mas a vida que escolhemos nos separou. O testemunho que passei foi uma proteção para nossa família. A voz dele agora era um sussurro, repleta de culpa e dor. O ar estava tão pesado que Neuza podia sentir o pânico crescer dentro dela. As palavras de Sebastião reverberaram, e Neuza se lembrou de uma antiga colagem que Joana fizera em uma das caixas no sótão.
fotos rasgadas de um homem que não era Sebastião, mas que tinha a mesma expressão nos olhos. Quem é ele? Neuza sussurrou, enquanto a verdade se acomodava no fundo de sua mente. É claro que não fazia sentido. A sensação de deveras e perdas que ela havia sentido por anos estava agora se expandindo com essa nova revelação. As camadas do passado estavam desmoronando e a imagem do homem que idolatrou por toda a vida estava ruindo cuidadosamente diante dela. Ricardo! Começou Neuza, sua voz cheia de confusão. O que você sabe sobre isso? Sua mente girava. Haveria mais secretos escondidos? O que mais seus avós tinham guardado? Ricardo, percebendo o peso que a situação tomou, avançou e segurou os ombros de Neuza. Tem mais. Algo que vai mudar tudo. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Havia uma urgência em sua voz que fez as bochechas de Neuza arderem. Um silêncio constrangedor pairava na sala, e a tensão parecia palpável. Todos aguardavam o que viria a seguir. A respiração de Neuza parecia ecoar, e ela se preparou. O que você tem para me dizer? A pergunta escapou, e o medo no fundo de seu peito a deixou tensa. Naquela caixa tinha um último desejo de sua avó. O olhar de Ricardo encontrou dela com um fervor intenso. O braço dela tremia, mas ela não conseguia desviar o olhar. O que mais o fundo do passado escondeu? E naquela fração de sensação, Neuza se perguntou se essa verdade poderia realmente reescrever tudo. E se a resposta do passado fosse mais devastadora do que ela jamais poderia imaginar. Enquanto Ricardo falava, Neuza tentava absorver cada palavra. O diário de Joana nas suas mãos parecia quase pegar fogo. As revelações de Sebastião e Ricardo tinham criado uma tempestade em sua mente. Era algo grande, algo que não fazia sentido. E então, Ricardo, com um olhar intenso, começou a revelar o que realmente havia dentro da caixa, o que sua avó tinha deixado. Joana tinha um segredo que mudaria tudo o que você pensa saber sobre ela e sobre sua família. A voz de Ricardo tremia e seu olhar cortou o ar tenso. Ela não era apenas sua avó. Ela era uma mulher que viveu um amor que desafiava os limites. Ponto. A sala ficou em silêncio. Estava todo mundo paralisado, olhos fixos nos dois, sem entender. Neuza sentiu um nó na garganta. O peso do que estava prestes a ser revelado a fazia sentir-se pequena. Ricardo continuou. Ela manteve isso escondido por tanto tempo, mas eu a conheci antes que você nascesse. Ela nunca me esqueceu, e eu também nunca a esqueci. Ao falar isso, ele segurou a mão de Neuza, que estava quente e trêmula. É o que você encontra na caixa, Neuza. Mas a necessidade de saber rasgava seu coração. Prisma, sua prima, olhava em choque e começou a questionar. Você realmente espera que acreditemos nisso? Sua voz soou como um estalo no silêncio, fazendo todos voltarem a si. Mas antes que alguém pudesse responder, uma batida forte na porta da casa interrompeu a conversa. Era como se algo estivesse prestes a desabar. Neuza sentiu um arrepio. Com um gesto, Sebastião pediu silêncio. Mas antes que pudesse dizer algo, a porta foi arrombada. Um homem, com uma expressão séria e uma estrela na lapela, entrou, seguido de outros 2 homens. Eles pareciam prontos para a confusão, e todo o murmúrio se transformou em um grito coletivo. Por favor, quem é você? Sebastião perguntou, com uma fisgada de medo na voz. O homem encarou Sebastião e então se virou para Neuza. E o olhar deles travou um momento que parecia paralisar o ar ao redor.
Meu nome é Carlos. Eu sou investigador e venho aqui por causa da verdade a respeito de Joana. A declaração ecoou nas paredes da sala. Neuza sentiu sua cabeça girar. A verdade? Ela não pode ter deixado isso. Ricardo começou a argumentar. Mas Carlos levantou a mão, pedindo calma. Eu lamento, mas existem documentos que comprovam a ligação dela com uma vida que você desconhece. A história da sua avó não é apenas triste, é perigosa. Ele fez uma pausa, um sorriso triste nos lábios. Joana era parte de algo muito maior. Você precisa saber antes que seja tarde demais. Neuza olhou ao redor e viu o choque nos rostos de seus amigos e familiares. O nome de sua avó agora estava atrelado a perigos que ela nunca imaginou que pudessem existir. O que você quer dizer com perigoso? Neuza mal conseguiu pronunciar. Ela tinha conexões com pessoas que não podem ser descobertas e está enraizada em um segredo que pode afetar seus descendentes. Você não é apenas uma neta, Neuza! Você é parte de uma história que seus avós protegeram. Os olhos de Neuza se arregalaram. O que mais estava enterrado sob décadas de silêncio? As palavras de Carlos flutuavam na direção dela. Como poderiam ter escondido isso por tanto tempo? A ideia de se tornar um alvo por um legado que nunca pediu era aterrorizante. Temos que conversar, foi tudo que Carlos disse. Sua voz agora mais baixa, mas cheia de urgência. E você vai precisar de proteção. A verdade é mais potente do que você pode imaginar. Enquanto falava, Neuza começou a se perguntar o que mais estava escondido. O choque foi profundo e os novos limites do que conhecia estavam prestes a expandir enormemente. As memórias da avó tomavam uma nova forma, agora emaranhadas em segredos e perigos. O que Ricardo sabia e o que Joana realmente fez estavam prestes a vir à tona, e Neuza mal podia imaginar o que faria a partir desse ponto crucial. Estamos apenas começando a arranhar a superfície, Ricardo disse, quase sussurrando com um brilho desesperado em seus olhos. Neuza olhou para o diário, o colar de pérolas. O que mais poderia descobrir? E a que custo? Ela respirou fundo, sabendo que as respostas poderiam mudar tudo e que suas próximas decisões poderiam. O que ela estava prestes a descobrir sobre Joana e seus ancestrais poderia reescrever a história. A única certeza era de que não havia volta. A verdade a aguardava. E ela não tinha certeza se estava pronta para enfrentá-la. Neuza segurava o diário de Joana com as mãos trêmulas, sentindo o peso da revelação iminente. Todos os olhares estavam fixos nela e em Ricardo, aguardando a continuidade daquela conversa insana. O tumulto da porta arrombada tinha jogado uma sombra de incerteza sobre a sala. Mas as palavras de Carlos ainda reverberavam. A verdade era mais potente do que se podia imaginar. Enquanto todos tentavam processar a nova presença, Ricardo tomou a dianteira. Se há algo que precisamos saber sobre Joana, agora é a hora. O que está acontecendo, Carlos? A ansiedade na voz dele era palpável e Neuza podia sentir sua própria respiração acelerando. Carlos respirou fundo, seus olhos penetrantes buscando os de Neuza. Pode ser difícil de acreditar, mas existe um segredo que mudou tudo no passado de sua avó. Algo que foi escondido, não apenas de vocês, mas do próprio mundo. Joana nem tinha apenas um amor perdido. Ela fez escolhas que afetaram nossa história. O murmúrio crescente na sala agora se transformava em um diálogo indignado. Do que você está falando? Sebastião questionou, tentando recuperar alguma autoridade. Os rostos ao redor estavam tensos e Neuza viu o temor refletido nos olhos dos familiares.
O ar estava opressivamente carregado. Joana teve uma vida que nunca foi mencionada. Carlos continuou, fazendo uma pausa. Oh, right. Um relacionamento com uma figura proeminente que não só desafiou os costumes da época, mas teve consequências devastadoras. Claro que não pode estar falando sério. Mariana exclamou, a incredulidade estampada em seu rosto. Se há algo que nos protegeu até hoje, é o silêncio. Mas o que mais ela escondeu? Carlos prosseguiu. A relação dela era com um político influente, um homem que tinha muito a perder. Quando descobriram que Joana estava grávida, ele fez algo inimaginável para silenciar o assunto. É isso que tem nos documentos que encontrei. O bebê. Era você, Neuza. O tempo pareceu parar. Neuza piscou, tentando processar cada palavra. Desde sempre, tinha escutado histórias sobre sua avó, a mulher que a ensinou a amar e a sonhar. Mas agora, aquele pilar sólido da sua vida se tornava um monumento a mentiras e segredos. Um bebê? Mãe, o que ela fez? Ricardo tomou as mãos de Neuza. Havia um plano, algo que poderia ter mudado tudo. Joana pensou que poderia proteger a família, mas o preço foi alto demais. Você é mais do que apenas um neta. A intensidade do olhar de Ricardo fez com que Neuza sentisse um calafrio. Havia uma responsabilidade nela que ela nunca imaginou. Enquanto isso, Sebastião, sentindo-se encurralado, não pôde conter a raiva. Como isso é possível? Joana nunca! Ela se sacrificou por nossa fé. E se a fé dela tivesse sido uma fachada? Se a verdade for que ela escondia mais do que podemos imaginar? Carlos respondeu, com um olhar que penetrava nas fibras de cada um na sala. Ela lutou por um amor que nunca pôde viver, e isso não faz dela uma vilã. Mas agora, você, Neuza, pode ser o elo perdido entre dois mundos. Nesse instante, Neuza se lembrou de algo. Espere. A carta que você mencionou. Ela começou a procurar freneticamente pelo diário, mas o coração disparado fazia suas mãos tremerem. Se ela escreveu, o que mais poderia estar lá? Carlos, então, revelou uma pasta ao seu lado. Eu obtive acesso a documentos, mas a carta de Joana estava além da dor e do amor. Estava escondida. E ao lê-la, você poderá compreender o que realmente aconteceu. O que a levou a fazer o que fez? Todos a observavam. O peso da história e suas consequências pairavam no ar. O que mais aquelas páginas escondiam? O que mais de seu passado estava prestes a vir à tona para confrontá-la? Neuza se questionava se estava pronta para desvendar mais do que já sabia. Mariana, revoltada, virou-se para Sebastião. Você sabia de tudo isso? Por que não disse nada? A hostilidade na sala aumentava e vozes se misturavam em um clamor. Um caos de reações, indagações e acusações ensurdecedoras. A dor da traição e do silêncio a envolvia. E nesse meio tempo, um novo estrondo reverberou pelo porão. Outra porta se abriu abruptamente e, desta vez, um objeto caiu aos pés de Neuza. Um colar de pérolas, igual ao que estava no diário, mas com uma foto acoplada a ele. Quando se agachou para pegar, notou que a figura na imagem tinha um olhar familiar. Era uma mulher, não Joana, mas alguém que ela reconhecia vagamente, alguém que não esperava ver. Sua mãe, jovem, ao lado de um homem que lembrava muito Ricardo. O que você está fazendo aqui? Neuza perguntou.
a voz falhando, enquanto sua mente tentava juntar as peças. Desvendar aqueles segredos a levaria a um abismo profundo. A imagem da avó já não era a única coisa que se despedaçava ali. E a cada nova revelação, Neuza se perguntava: quem realmente era ela no jogo de segredos e mentiras de suas raízes? Agora não apenas a vida de Joana precisava ser desvelada. A vida dela, a de Neuza, estava se transformando em um quebra-cabeça que não se atrevia a completar. E à medida que o colar brilhante repousava em sua mão, ela sentia que o passado estava prestes a engoli-la. E a cada momento, a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Neuza segurava o colar de pérolas, a mente agitada. As revelações em cascata a deixavam sem chão. O olhar perturbado dos familiares pesava, cada rosto refletindo um misto de indignação e confusão. O que? Ele perguntou, a voz tremendo. Neuza não sabia. As perguntas se acumulavam em sua mente como folhas caindo de uma árvore. E se tudo que eu soubesse fosse uma mentira? E se minha avó não fosse a mulher que eu pensava? Ela suspirou, sentindo o peso da história nas suas mãos. O diário, as cartas, o colar, tudo parecia uma teia de segredos que não parava de crescer. E foi então que, naquele caos, ela sentiu algo no fundo do bolso da calça. Um papel amassado. O que era aquilo? Com um movimento rápido, tirou o bilhete e o desdobrou, seus olhos lendo as palavras em uma caligrafia infantil. Para o meu amor, se você um dia precisar, L. O coração de Neuza disparou. Que era L? O que significava aquele bilhete? Olhando bem, reconheceu a caligrafia da sua mãe, e a sua mente começou a entrelaçar as informações, as emoções e os medos que pesavam sobre aquela sala. O silêncio aumentando à medida que todos aguardavam o que ela faria a seguir. Ele, como eu nunca ouvi esse nome antes, murmurou Neuza, segurando o papel com força, tão murcha que achava que a qualquer momento poderia se despedaçar. E nessa fração de tempo, o que mais poderia encontrar naquele bilhete? Carlos inclinou-se para olhar. O que é isso? A urgência na postura dele fez Neuza hesitar. É um bilhete da minha mãe. A voz dela saiu quase como um sussurro. Eu não sei quem é ele, mas ela parece saber de algo. O ar estava denso e a tensão na sala era palpável. Olhares se trocavam, mistura de curiosidade e receio. Mariana, com a voz entrecortada, entrou na conversa. Neuza, talvez o L seja alguma informação que possa nos ajudar a entender o que está acontecendo. Pode ser a chave que precisamos. E se for algo que não estamos prontos para ouvir? A voz de Neuza premia, o medo a consumia. A família estava prestes a ser puxada para um abismo que não sabiam se poderiam enfrentar. Mas o cenário era interrompido por um estrondo. A porta da sala se abriu de uma vez, e um homem entrou, ofegante e com um olhar de pavor. Desculpe incomodar, mas vocês precisam vir comigo. É sobre Joana. A afirmação foi como um balde de água fria, obrigando todos a se virarem. Quem é você? Perguntou Sebastião, o nervosismo despontando. Sou advogado e preciso que ouçam isso. Pode haver consequências graves. A voz do homem estava carregada de urgência. Houve uma investigação em relação ao passado dela que a maioria de vocês desconhece. A verdade não diz respeito apenas à história da sua avó, mas a tudo que vocês acreditam saber sobre a família. Um murmúrio cresceu na sala.
Todos trocavam olhares em busca de respostas. Neuza sentiu a adrenalina pulsando em seu corpo. O que mais poderia estar escondido? Como se tudo que ela acreditava ser a verdade estivesse prestes a desmoronar. Se você sabe algo, diga logo! Gritou Ricardo, o temperamento à flor da pele. O advogado tomou fôlego. Não posso discutir tudo aqui agora, mas o bilhete que você encontrou, senhorita Neuza, ele não fala só de amor. Ele toca em uma questão de identidade que pode mudar tudo que você pensa saber sobre quem realmente é. A frase ecoou na mente de Neuza como um trovão. Ela olhou para o bilhete, para o colar, para os olhos que a cercavam. Uma confusão de sentimentos tomou conta de seu estômago. Um borrão de passado e presente, mesclando-se em uma tapeçaria que parecia prestes a se rasgar. Você está dizendo que minha avó não era quem pensávamos? A voz dela subiu um pouco mais. Isso é apenas o começo. Seu passado, Neuza, é muito mais complicado do que você imagina. E pode nos levar a um segredo ainda maior. Com o coração em desalinho, Neuza percebeu que cada revelação, cada descoberta, estava abrindo novas portas. E conforme a verdade se desvelava, um novo mistério surgia diante dela. Como um eco distante, as palavras da avó pareciam sussurrar em seu ouvido, prometendo que mais segredos estavam por vir. A urgência tomou conta da sala, e enquanto o advogado falava, o ar se tornava pesado. A vida de Neuza estava prestes a mudar, e tudo o que ela conhecia estava à beira de uma transformação que poderia ser devastadora. Neuza segurava o colo. Ricardo, com as mãos junto ao corpo, observava Neuza com um misto de esperança e receio. O que você vai fazer com isso? Ele perguntou, a voz tremendo. Neuza não sabia. As perguntas se acumulavam em sua mente como folhas caindo de uma árvore. E se tudo o que eu soubesse fosse uma mentira? E se minha avó não fosse a mulher que eu pensava? Ela suspirou, sentindo o peso da história nas suas mãos. O diário, as cartas, o colar, tudo parecia uma teia de segredos que não parava de crescer. E foi então que, naquele caos, ela sentiu algo no fundo do bolso da calça. Um papel amassado. O que era aquilo? Com um movimento rápido, tirou o bilhete e o desdobrou, seus olhos lendo as palavras em uma caligrafia infantil. Para o meu amor, se você um dia precisar, L. O coração de Neuza disparou. Quem era L? O que significava aquele bilhete? Olhando bem, reconheceu a caligrafia da sua mãe. E a sua mente começou a entrelaçar as informações, as emoções e os medos que pesavam sobre aquela sala. O silêncio aumentando à medida que todos aguardavam o que ela faria a seguir. L. Como eu nunca ouvi esse nome antes, murmurou Neuza, segurando o papel com força, tão murcha que achava que a qualquer momento poderia se despedaçar. E nessa fração de tempo, o que mais poderia encontrar naquele bilhete? Carlos inclinou-se para olhar. O que é isso? A urgência na postura dele fez Neuza hesitar. É um bilhete da minha mãe. A voz dela saiu quase como um sussurro. Eu não sei quem é ele, mas ela parece saber de algo. O ar estava denso e a tensão na sala era palpável. Olhares se trocavam. Mistura de curiosidade e receio. Mariana, revoltada, virou-se para Sebastião. Você sabia de tudo isso? Por que não disse nada? A hostilidade na sala aumentava, e vozes se misturavam em um clamor. A dor da traição e do silêncio a envolvia. De repente, um barulho estrondoso ecoou pela sala, fazendo todos pularem. A janela se abriu de uma vez com a força do vento.
e uma rajada de folhas entrou, criando um mini furacão de papel e emoções. Quando Neuza tentava controlar a cena, seu olhar pousou no diário que caiu de seu colo, abrindo-se com impacto. As páginas foram sopradas pelo vento. Um verso saltou diante dela, e a frase estampada parecia brilhar. Se algo acontecer comigo, vocês devem saber a verdade. O coração de Neuza parou. O que está acontecendo? Pensou. A sensação de que algo monumental estava prestes a ser revelado fez seu estômago revirar. Carlos, percebendo o que feria, moveu-se rapidamente em direção ao diário. Ai, meu Deus! Ele sussurrou, as palavras agarrando o ar antes de serem lançadas. Essa frase. Ele se virou, enfrentando todos. Pode ser a chave para tudo isso. Sebastião, agora pálido, olhou para o diário em estado de desespero. Não pode ser. A negação estava repleta de um medo profundo. Nada disso pode sair. A verdade feriria a família. E então, outro som. Um ruído crepitante, quase como se algo estivesse queimando. Neuza olhou para o canto da sala e viu uma pequena caixa de madeira que estava quase invisível sob a mesa, emitindo fumaça. O que é isso? Ela apontou, mas antes que alguém pudesse responder. O cheiro de queimado tomou conta do ar. A caixa parecia agora ter ganhado vida própria, como se quisesse ser aberta. É a caixa de segredos! Ricardo gritou, correndo até lá. Neuza sentiu seu sangue gelar. O que mais poderia estar escondido? Ricardo agarrou a caixa e, com um movimento rápido, abriu. Uma luz ofuscante brilhou e todos na sala foram envolvidos pelo faiscante brilho que vazava do interior. Dentro havia um gravador antigo que começou a rodar automaticamente. Uma voz familiar ecoou, plena de emoção e dor. Se você está ouvindo isso, é porque já não estou com vocês. Essa é a verdade que precisei guardar por tanto tempo. A sala ficou em absoluto silêncio, enquanto os olhos de todos se fixavam no dispositivo. A verdade póstuma prestes a ser revelada. A voz continuou. Neuza, meu amor, há mais sobre o seu passado do que imagina. O que fiz foi por amor, mas também para proteger você e a família. Você não faz ideia do que está por vir. E sobre Ellie, isso é mais complicado do que parece. A conexão entre nós nunca foi apenas de avó e neta. O ar ficou pesado. Cada palavra era uma bomba emocional. Neuza ofegou, suas mãos tremiam. Que conexão era essa? O que mais Joana poderia ter escondido? É sobre todos vocês, prosseguiu a voz. Um jogo perigoso que começou muito antes de vocês nascerem. E as escolhas que fizemos podem ter consequências fatais. O calor da revelação estava se intensificando, e Neuza sentiu que, apesar de cada palavra, algo muito mais profundo estava prestes a ser revelado. Uma verdade ainda mais devastadora. Uma conexão que poderia despedaçar a própria essência do que acreditava saber. Ela prendeu a respiração, antecipando a seismicidade do que estava prestes a dar a cara. E o que mais o futuro tinha na reserva? Isso ainda era apenas o começo. A voz da avó ecoava na sala, carregada de emoções e segredos. A tensão era palpável, enquanto todos ouviam cada palavra que saía do gravador. Neuza sentiu o coração disparar, como se estivesse à beira de um precipício. O que mais Joana tinha guardado? A verdade parecia infinita, e de repente, ela não sabia mais se estava pronta para encarar. Essa história não termina aqui.
continuou a voz de Joana. Existem cordas que ligam vocês a um passado mais escuro do que imaginam. Eu fiz escolhas que amaldiçoaram nossa família, e a responsabilidade pode recair sobre você, Neuza. No fundo da sala, o advogado olhava com preocupação, irresistível, como se soubesse o que viria a seguir. O que você quer dizer com amaldiçoar? Neuza estava inquieta, mas a resposta estava prestes a aparecer assim que o gravador parou. Nesse momento, a casa tremeu. Um barulho ensurdecedor se fez ouvir, como se o mundo estivesse ruindo. A luz piscou e, de repente, o estrondo trouxe uma nova onda de choque. A porta principal se abriu e alguém invadiu a sala. O que vocês estão fazendo aqui? A voz masculina, grave e autoritária, ecoou, cortando o ar como uma faca. Era o estranho, um homem alto com um aspecto ameaçador e um olhar que parecia carregar segredos perigosos. Quem é você? Sebastião questionou, imediatamente protetivo em relação à família. Mas o homem apenas ignorou a pergunta e se virou para Neuza. Você é a chave, Neuza. Tudo começa e termina com você, disse ele, e suas palavras reverberaram em todos os cantos da sala, como um peso a ser suportado. Que tipo de chave? Neuza virou a cabeça, processando a informação com dificuldade. Joana não apenas escondeu um amor, ela escondeu uma parte de sua vida. O que você tem lá? Ele apontou para o diário, que ainda estava na mão dela. O que sua avó fez foi impensável. O nervosismo tomou conta da sala. As expressões mudaram de surpreendidas para aterrorizadas. Neuza sentiu um frio na espinha. Você conhece minha avó? Sua voz tremia enquanto o homem deu um passo à frente. Eu a conheci bem. Noins que a levaram a fazer aquilo que nunca deveria. E você? Você pode ser a resposta para tudo. Um erro que foi passado de geração a geração, pontuou, como se cada palavra fosse um golpe. Que erro? Ricardo interrompeu, o olhar fixo no homem. Joana fez um pacto. E este pacto trouxe consequências não só para ela, mas para todos vocês. O que possa parecer um sacrifício, era na verdade uma maldição que se perpetuou. Ela tentou proteger e acabou arrastando todos para um destino sombrio. O silêncio era ensurdecedor. Neuza olhou para todos os rostos na sala, as expressões se misturando entre confusão e desespero. Maldição? O que você quer dizer? O medo a envolveu enquanto tentava entender, mas a resposta estava atolada em um mar de verdades. Lembre-se do bilhete que encontrou. Para o meu amor, se você um dia precisar. O homem se aproximou e seus olhos brilharam, quase como se esperasse que ela conseguisse entender. O L não era apenas uma pessoa, era um aviso. Joana fez uma escolha, e essa escolha se transformou em um fardo. E agora você deve arcar com as consequências. Neuza olhou novamente para o colar. O peso daquela revelação começou a descer como um dia chuvoso. Essa história, seus laços familiares, não eram apenas sobre amor ou proteção. Havia algo mais sombrio, algo que ameaçava se revelar em cada canto da sala. Eu não sou a culpada. A voz dela soou alta, mas a incerteza a consumia. Eu não fiz nada. O desespero se apoderou do ar, e no fundo, um medo crescente de que a verdade pudesse desmoronar tudo o que ela conhecia. Mas o homem apenas balançou a cabeça. Você pode não ter feito, mas vem com um legado. Algo que pode mudar você e sua família para sempre. E ainda mais, Neuza. Sua avó não era a única que tem um passado ligado a tudo isso.
As palavras drenaram a confiança da sala. O tempo pareceu parar, enquanto Neuza tentava absorver a conexão incompreensível entre sua avó e esse homem. O que mais a família guardou? A sensação de um quebra-cabeça se formando em sua mente. É verdade, ele disse, como se fosse capaz de ler seus pensamentos. Você precisa decidir rapidamente se quer enfrentar isso ou recuar. A decisão é sua, mas lembre-se, ao abrir a caixa dos segredos, você poderá perder mais do que apenas a paz. Você pode até perder a si mesma. Neuza lutou contra as lágrimas, enquanto seus dedos seguravam o colar. O que mais estava sob o peso da verdade, e à medida que a pressão crescia, Neuza percebeu que essa não era apenas uma luta por respostas, era um mergulho em águas profundas e desconhecidas. Sem um final claro em vista, as escolhas que ela faria a levariam a um mistério ainda mais profundo. A única certeza era que nada seria como antes. O passado estava prestes a reivindicar seu espaço, e Neuza precisava decidir se estava disposta a enfrentá-lo ou se preferia se esconder nas sombras do que poderia ser uma verdade devastadora. Neuza sentia seu coração acelerar enquanto o homem a encarava. As palavras pesadas pendendo no ar como uma tempestade prestes a desabar. A decisão é sua, mas ao abrir a caixa dos segredos, você poderá perder mais do que apenas a paz. Ele não estava apenas ameaçando, ele estava revelando uma verdade aterradora. Que tipo de escolha é essa? Disse Neuza, sua voz falhando. O ar estava denso e a angustiante realidade começava a desmoronar suas certezas. Tensão, remorso, um nó na garganta. Os olhos dos familiares estavam fixos nela, alguns em desespero, outros em chamas de indignação. Você já está imersa nessa verdade, continuou o homem, a voz grave. O pacto que sua avó fez vai além do que você imagina. Há um histórico de consequências que se arrastam e você pode ser a única que pode quebrar isso. Neuza olhou rapidamente para o diário de Joana em suas mãos, como se o objeto pudesse dar alguma resposta. A luz fraca da sala refletia as pérolas do colar e uma sensação inquietante a envolvia. O que mais está escondido? Ela sussurrou, quase para si mesma. Foi nesse instante, quando o silêncio estava prestes a se romper, que um grito cortou o ambiente. Cuidado! Uma figura surgiu na porta da sala. Era Mariana, com os olhos arregalados, a respiração ofegante. Ele não pode ser confiável. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o homem se virou, e uma explosão de luz branca irrompeu da janela. Não era apenas luz, era uma energia, como se algo estivesse prestes a se manifestar. A sala tremia, e Neuza sentiu um tremor passar pelos seus pés, subindo pelas pernas, até atingir seu coração. Joana não está morta, disse o homem, a voz ecoando como um trovão. Neuza congelou. A frase penetrou seu ser, e ela a absorveu por instinto. O que você quer dizer com isso? O pulso acelerado quase a desmaterializou, como se seu avô sempre falara da avó como uma presença distante, uma memória. Ela fez um sacrifício, mas vive, Neuza. Ela está escondida e presa. Assim como você, sem saber o que realmente é. O homem revelou, os olhos mais intensos do que nunca. A sala inteira parecia estar prestes a implodir. Escondida? Neuza questionou, mas a voz não soou clara. Todo o coração palpitava, e aquelas palavras pareciam um eco distante. Onde? Como? O homem não respondeu. Em vez disso, ele avançou para ela.
a presença imponente preenchendo a sala. Você tem que escolher usar o colar, usar o diário e seguir o caminho da verdade, ou continuar a viver na ignorância. Mas saiba, ignorância com ela pode ser mortal. Num movimento rápido, Mariana puxou Neuza, tirando-a daquele transe. Não escute ele. Ele não se preocupa com você. Isso é tudo uma armadilha. Mas a mente de Neuza estava em outro lugar, tentando entender a afirmação que abalava suas bases. A realidade dita por Sebastião estava prestes a se despedaçar. Se ela está viva, se há um caminho para trazê-la de volta... Neuza murmurou, quase em um lamento. Mas há aqueles que desejam manter essa verdade enterrada. O homem fitou os olhos dela, e o olhar parecia transpassar uma urgência que ela nunca havia sentido. Os rostos ao seu redor estavam distantes, vozes misturadas e um rumor que ela mal conseguia ouvir. Os amigos de Joana nunca a deixaram morrer. Eles guardaram segredos, ele continuou. Mas aqueles que quisessem manter o passado escondido também estão entre vocês. A afirmação caiu como uma bomba, cada palavra ecoando pelas paredes da casa, criando fissuras nos relacionamentos. Neuza olhou para os rostos familiares, buscando alianças, vínculos, até que os olhos de Sebastião se encontraram com os dela. Ele estava pálido, a expressão de medo misturada a uma súbita revelação. Como você se atreve a dizer isso? A voz dele tremia. Porque eu conheço a verdade sobre o que eles fizeram. O homem virou-se para Sebastião, revelando uma fraqueza que nunca tinha sido vista. E você, Sebastião, qualquer um pode apenas assumir o papel de herói nesta história. Mas o que você realmente fez? A tensão na sala aumentou a cada batida de coração, como um tambor disparado. Neuza se sentiu dividida, atraída por respostas e empurrada para longe por acusações. O que mais estava em jogo, além do amor que sua avó guardara? Estava o próprio segredo da sua vida, prestes a ser exposto. Vocês não sabem? O advogado disse, com um sorriso carregado de ironia. A verdade sobre quem realmente estão lidando pode ser mais devastadora do que uma simples revelação. Preparem-se para o que estão prestes a descobrir. Em um instante exploratório, Neuza percebeu que tudo ao seu redor seria transformado irremediavelmente. As raízes que havia sempre considerado verdadeiras estavam se torcendo como serpentes no solo fértil das mentiras. E a única coisa que conseguiu pensar foi: e quando a verdade finalmente emergisse, poderá ela suportar o peso do que estava enterrado? Neuza sentiu um nó na garganta, enquanto olhava para o gravador. A voz da avó ecoando ininterruptamente em sua mente. O homem que estava diante dela não era... Joana não está morta! Está escondida! E você é a única que pode encontrá-la! A sala estava em silêncio e cada troca de olhares entre os familiares refletia um turbilhão de emoções. Sebastião estava pálido, mas o olhar de dor que ele carregava mostrava desespero. O que Joana fizera, a história da família, tudo parecia desmoronar como um castelo de cartas. Eu não posso acreditar que tudo isso seja verdade, disse Neuza, a voz trêmula, tentando processar a magnitude das palavras. Mas no fundo, ela sabia que havia algo mais, algo que poderia mudar não só sua vida, mas a de todos ao seu redor. O passado e suas escolhas pareciam finalmente estar à vista, prestes a ser expostos. Assim que o estranho fez menção de se aproximar, Mariana se opôs, defensiva. Você não sabe nada sobre nós! Saia! A tensão crescia, mas não havia espaço para conflitos. Neuza sabia que precisava ouvir. Precisava entender. Por favor, só um momento. O que você sabe sobre a minha avó? Ela perguntou,
sua voz quase um sussurro. Eu sei que ela se sacrificou para proteger o legado, mas a verdade sempre volta. Ela e você estão ligadas de maneiras que nem imaginam, respondeu o homem, seu tom grave reverberando na sala. O coração de Neuza disparou. E o que eu sou? O que isso significa para mim? Ele respirou fundo, como se estivesse carregando todo aquele peso sobre os ombros. A conexão que você busca, a salvação do que foi perdido, ela reside em você. Você é a continuidade de suas escolhas, o eco de suas ações. Quando as palavras caíam, o ambiente parecia vibrar, como uma música antiga, prestes a ser novamente tocada. Neuza pensou em Joana e em tudo que aquela mulher representava. Os sorrisos, os abraços reconfortantes, as histórias da infância que pareciam tão simples. E naquele momento, tudo se transformou. Aquilo que parecia ser apenas uma busca por respostas estava se tornando uma jornada pela verdade. Você pode quebrar a maldição se souber a história completa. O homem insistiu e cada palavra que ele dizia trazia uma urgência inegável. Neuza, envolta em sentimentos de medo e esperança, decidiu. Então, me diga o que mais posso fazer. Estou pronta. Para ela, a rotina familiar agora parecia estar alimentando sombras que precisavam ser dissipadas. Naquele instante, o advogado se manifestou. Você precisa saber que existem riscos. A descoberta do legado de sua avó não é só sobre amor, mas sobre responsabilidades que você deve assumir. E há aqueles que não querem que você descubra. Todos na sala sentiam-se fabricados por uma teia de segredos, cada um deles tendo sua própria verdade a proteger. Neuza olhou para Sebastián, então para Ricardo e Mariana, cada um refletindo suas próprias ansiedades. Não era mais apenas sobre Joana, era sobre o que cada um deles decidiria a partir dali. Com um aceno de cabeça, Neuza fez a escolha. Vou enfrentar isso, e se minha avó está viva, eu vou trazê-la de volta. As palavras ecoaram, carregando promessas e esperanças. Naquele momento, algo mudou. O tempo parecia parar, e os olhares dos familiares se suavizaram. Era como se uma corda invisível os unisse novamente, os ligando pela primeira vez a uma nova realidade. Eu vou fazer uma viagem, uma jornada para entender o que está escondido. E talvez, só talvez, encontrar a minha avó. Neuza declarou, seus olhos brilhando com determinação. No meio do tumulto emocional, a imagem de Joana tornou-se vívida. As memórias, o cheiro de torta de maçã fresca, os abraços apertados. Ela queria mudar as coisas, curar antigas feridas e restaurar o que havia sido perdido. Sem perceber, o advogado havia deixado a sala, mas as palavras ainda pareciam flutuar no ar, como um lamento e um canto de esperança. Com os sentimentos revigorados e um novo propósito, Neuza olhou para o colar de pérolas e o diário, 2 fragmentos de uma história muito maior. Vou encontrá-la. E em cada passo, nós vamos descobrir a verdade. A família é tudo o que temos. Na despedida, ela prometeu retornar, pronta para encarar os segredos do passado de Joana, e não apenas para a família, mas por ela mesma. A maldição que a ligava agora as libertaria, oferecendo uma nova chance. Então, com a determinação renovada, Neuza passou pela porta que levava ao desconhecido. Agora é a sua vez. Não fique de fora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora
para alimentar o algoritmo e ter mais histórias emocionantes como essa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.